ética é uma atitude de vida e está relacionada com princípios universais, contidos na consciência do indivíduo. É a prática de reciprocidade com o íntimo do ser. O ato ético é a melhor maneira possível de agir, é a atitude mais indicada. A reta ação não é a ação correta, e sim a postura que não prejudica as aparências. A ética, apesar de ser um conceito que geralmente as pessoas têm uma certa dificuldade em definir, devido à sua amplitude, a gente pode buscar entender a ética como sendo a ação da prática dos valores morais que uma sociedade transmite para os seus indivíduos. Sendo assim, nós temos dois exemplos. Uma sociedade que transmite aos seus indivíduos valores morais, e aí nós não estamos falando somente de valores religiosos, ou de valores cívicos, mas a moral como sendo aquela possibilidade do indivíduo ter acesso a tudo aquilo que ele precisa para utilizar a sua razão. A gente pode definir dessa maneira. Então, quando uma sociedade transmite esses valores morais, através da sua cultura principalmente, aos seus indivíduos, e esses valores morais estão bem consolidados, bem solidificados, esses indivíduos terão muito mais facilidade de praticar essa moral. E essa prática dessa moral é que a gente chama de ética. Então, nós teremos a possibilidade de uma sociedade que conviva com muito mais harmonia e de uma maneira muito mais feliz, por que não dizermos feliz, exatamente porque os seus indivíduos, eles têm claro exatamente como pôr em prática os valores morais que lhes foram transmitidos. Ao contrário, se uma sociedade não tem essa capacidade de transmitir aos seus indivíduos esses valores morais de uma maneira solidificada, esses indivíduos, obviamente, terão muito mais dificuldades em praticar uma ética, porque esses valores são mais confusos, não estão bem definidos. Resultado disso é o quê? É a possibilidade da corrupção, o que infelizmente, por exemplo, a gente vê na nossa sociedade. A individualização exacerbada. O indivíduo está sempre procurando satisfazer apenas os seus desejos, as suas necessidades, e não pensa tanto no coletivo. Não pensa que a sua realização individual, ela também tem que ser uma relação, ela tem que estar ligada à realização coletiva da sociedade. Então, a gente tem imagem para o famoso jeitinho, que é quando o indivíduo vai burlar as leis, portanto, ele vai ferir a ética, exatamente para satisfazer os seus desejos individuais. Então, nós temos essa possibilidade. A ética, ela vai depender sempre da forma como a sociedade transmite os seus valores morais através da sua cultura aos seus indivíduos. Ela pode ter, então, um resultado positivo quando esses valores são bem transmitidos, ou pode ter um resultado negativo quando esses valores não são bem transmitidos aos seus indivíduos. E para você, o que é ética? Ética é um conjunto de valores que a gente adquire na nossa família, no seio familiar, que com o passar dos tempos a gente vai adquirindo mais, a gente vai saber adquirir, saber diferenciar o certo do errado, a gente vai poder fazer várias escolhas. Isso a gente faz de acordo com o local que a gente tiver, um local familiar, igreja, com os amigos. A gente vai poder separar, no caso, as amizades boas, amizades ruins, porque isso daí ele vai sempre fluir. Em qualquer local que nós estivermos, ele vai mostrar quem realmente a gente é. A ética, ela transfere para outra pessoa, se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. A ética, para mim, é um conjunto de procedimentos e valores que norteiam as relações, Tanto seja relações de trabalho, relações de amizade, em sociedade, tudo isso é norteado pela ética. Se eu tenho um procedimento ético, eu sei como agir mediante cada situação, de uma forma que o grupo seja beneficiado, muitas vezes com prejuízo próprio. Mas ser ético é isso, é você abrir mão daquilo que é pessoal em favor daquilo que é coletivo. Então ser ético é isso, é você conseguir fazer com que, tendo a possibilidade de errar, você tenha o valor e tenha a capacidade de acertar.
não escolher o lado mais fácil. Então isso é ser ético. A ética na profissão e na vida particular é essencial. A ética profissional é seguir regras, né, seguir um regulamento da sua profissão, que não prejudique o próximo, né, as pessoas que estão ao seu redor. E a ética, eu acho que de todo ser humano, né, é você sempre falar a verdade, ser uma pessoa que respeita o próximo, e isso para mim é ética. A ética é a capacidade de fazer aquilo que é certo só pelo fato de ser certo, independente do fato de você ser punido por aquilo que você está fazendo ser errado. Ou seja, se eu não respeito, por exemplo, a lei de trânsito, e eu faço pelo fato de eu não levar multa, eu não estou sendo ético, apesar de estar fazendo o que é certo. Porque a ética vai me levar a respeitar essa lei pelo fato de ser lei. E por saber que ao desrespeitá-la eu estou prejudicando alguém, independente de quem seja esse alguém. Eu gosto muito da resposta de uma criança a essa mesma pergunta. A criança disse o seguinte: ser ético é fazer o que é certo quando não tem ninguém vendo. Olha, a ética na realidade é um termo que significa leis e regras de conduta e de comportamento de um indivíduo. Ou seja, a ética nada mais é do que as leis estabelecidas, né, em regras, onde o indivíduo tem que se padronizar por essa forma de conduta. Então, tudo que está estabelecido como lei, isso é o que o cidadão, o ser humano tem que aprender a fazer ou andar. Então, um indivíduo ético é aquele camarada que obedece todas as leis, todas as regras, todas as normas estabelecidas para que ele possa viver dentro de um grupo, de uma sociedade ou dentro de um contexto familiar ou até mesmo um contexto maior, a sociedade a qual ele vive. Então seria esse conceito ou a ideia de um indivíduo ético, né? Aquele camarada que realmente obedece todos os padrões e leis que estão estabelecidas para ele. A ética está presente em todas as áreas da sociedade. Na família, por exemplo, a ética se relaciona ao altruísmo, ou seja, a necessidade imperiosa de preocupar-se com os outros, de ir ao encontro de seus interesses e, sobretudo, de não prejudicá-los. A falta de ética na família é quando a pessoa só pensa em atender seus interesses pessoais, em detrimento das demais pessoas da família. Vale ressaltar que os valores éticos e morais familiares variam de acordo com cada sociedade. Ética pode ser traduzida como um conjunto de regras, né, e valores que o ser humano ele vai adquirindo com o passar do tempo através dessa convivência que é julgada louvável pela sociedade. Então, nós podemos falar que existe um certo padrão, né, exigido para algumas profissões, né, para algumas maneiras de se apresentar, que elas são chamadas de um comportamento ético, né? Existe ética dentro do esporte, existe ética dentro, né, da política, existe ética, inclusive, em respeitar a religião do outro. Então, quer dizer, ética tem um conceito bem abrangente, mas dependendo de como é aplicado, né, você pode considerar que é um conjunto de regras e normas e procedimentos que são adotados pela sociedade e que são, de certa forma, aceitáveis pelos outros que estão ali vendo você praticar. O que é ética na família? Bem, falar de família, né, é um pouco de falar de uma convivência, né? E assim como nós temos um comportamento diferenciado fora, né, do nosso ambiente familiar, que é um trabalho, que é uma academia, né, exige-se aí um comportamento de respeito, primeiramente. Então, já que nós falamos de regras, né, e comportamentos aceitáveis, a gente pode falar que ética familiar é, sem dúvida, respeitar, né, quem é o líder dentro de casa, que nós sabemos que sempre é desempenhado pelo papel do pai. Então, é preciso ter um certo respeito, né, em tratamento, na verdade, né, com esse personagem que ele compõe a família. É preciso respeitar o outro contra o espaço dele, né? Então, esse comportamento ético é saber a hora de entrar, de sair, a hora de saber perguntar, a hora de sentar para conversar, né, acerca de assuntos que são falados como tabus. Então, quer dizer, a ética familiar, ela tem, sem dúvida, a mesma aplicação em termos de comportamento e estrutura, é respeitar o espaço do outro em termos das regras que ele impõe para que se conviva melhor nesse ambiente familiar, respeitando pai, mãe e me colocando no papel de filho ou filha,
né, nesse relacionamento. Então, a ética familiar é, sem dúvida, você saber se colocar no lugar, né, de filho e também saber respeitar o lugar de pai como líder e como autoridade dentro, né, da sua residência, que ele, na verdade, dita as regras. O horário de chegar, ele opina em relação ao seu vestuário, ele fala de algumas dicas que você deve seguir como profissão. Então, quer dizer, essa ética familiar acaba se moldando em diversas maneiras de convivência, e ela depende muito, ela é muito relativa, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade que está tão aberta, né, que chamar hoje o que é ético ou não, simplesmente você passar, né, entre duas pessoas que estão conversando e que são mais velhas para as pessoas mais tradicionais, isso é fora, né, é desrespeitoso e é antiético. Hoje, nós podemos falar que, né, duas pessoas mais velhas conversando, se você pedir licença, isso já não se torna mais antiético. Então, quer dizer, os padrões estão mudando um pouquinho. Então, ética familiar, ela tem variado muito, mas nada, não foge muito dessa conceituação de que nada mais é do que um conjunto de regras que você tem que respeitar. E cada pessoa coloca a regra que ela deve impor para a sua família, já que a gente está falando da questão familiar. Eu posso resumir a palavra ética com uma única palavra: respeito. Ética, para mim, é respeito. Ética na família, deixa eu trazer um exemplo muito claro. Ética na família, nós temos visto muitos exemplos que têm surgido na nossa sociedade de casais que têm seus conflitos, suas dificuldades, seus problemas a se resolver. No entanto, eles não conseguem resolver seus problemas dentro de casa, de forma que esses problemas eles são expostos para a sociedade. Ou seja, não há aquela privacidade. Então, isso é algo antiético, porque a verdadeira ética entre um casal, entre uma família, eles conseguirem resolver seus problemas, suas dificuldades, com um bom diálogo dentro de casa. Falar em ética, Jair Brito, na sociedade que vivemos, é muito difícil, principalmente família, né? Eu quero falar aqui que sempre quem é ético, quem foi ético, nunca deixou de ser ético, foi Jesus Cristo. E a família, ela é uma instituição de Deus, né? E se a pessoa ela é cristã e tem Deus no coração, ali pode haver ética. Porque o que é ética? Seria o que? Uma pessoa 100% perfeita, praticamente naquilo que ele faz, tanto parcial quanto imparcial no que ele vê. E tendo ética na família, é um pai saber ser pai, é se colocar na posição de como pai, e ser um pai perfeito, ser uma mãe também, como uma mãe deve ser, um filho, como ele deve se postar como filho, e tendo essa ética na família, a família vai ter paz, ela vai ter união, vai ter alegria, ela vai ter progresso, porque não vai haver uma, como se diz, uma indiferença na família, né? Inclusive, Paulo escreve como os pais devem se comportar com os filhos, como os filhos devem também se comportar com os pais, e como você, mulher, a mulher tem que ser submissa. E hoje na sociedade, uma mulher para ser submissa é muito difícil, e a ética, ela não vai existir. Mas se tiver Cristo, ser cristã, sabe, e levar as coisas de Deus, como o Evangelho é anunciado, com certeza seria uma ética perfeita, que é a instituição de Deus, uma família como Deus quer que ela seja.